Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é aquela correlação entre curva de juros e índice Ibovespa, para tentar trazer para vocês a minha visão de qual é a próxima grande tacada do Ibovespa, qual é a próxima grande tendência que o Ibovespa pode surfar, analisando o melhor dos indicadores de 2020, 2021, perdão, para cá, que é a curva de juros. Tá? Então, não sempre o mercado será chato como está sendo agora, pessoal, que a gente, para investir em um ativo, tem que olhar diversas condições que estão para além do que o ativo está circulando, da órbita do ativo, ou seja, macroeconomia está fazendo bastante preço. É esse o papo de hoje, curva de juros índice Bovespa. E eu vou trazer também um movimento muito peculiar que está acontecendo hoje, que aconteceu na última grande crise, né, 2008, e como investir em um ativo ou em uma classe de ativo, em um setor que sofre menos, certo? Então vamos lá, vamos para o primeiro ativo, pessoal, que é aquele clássico, e eu vou dar aqui bastante atenção para ele, que é a nossa curva de juros, tá? 2028. Então, para quem está no TradingView, tá? É o DI1F 2028, tá certo? E de Ibope ali, tá certo? DI1F 2028. Não sei se a margem de erro que eu vou falar aqui será respeitada ou não para as minhas projeções no futuro. Piadas à parte, pessoal. Esse cara aqui, para mim, faz todo sentido ainda como farol, tá? Então, ele ilumina a próxima tendência, tá certo? E é isso que eu vou tentar colocar para vocês aqui. Bom, o movimento atual da nossa curva de juros, pessoal, é de pisar no freio em relação à sua alta, sua abertura, o mercado fala. Ou seja, nosso Banco Central está mais próximo da curva. Vejam que de 2020 para cá, se eu trouxesse esse gráfico para trás, tá? Tirasse aqui o zoom, a gente ia perceber a tendência forte de alta dessa curva de juros. Esse é um gráfico semanal. A facilidade que nós tivemos ali, né, de enxergar, não logo na crise de 2020, que representou a abertura da curva de juros, tá? Mas no pós-crise, nós cortamos os juros para 2%, tá? E logo em julho de 2020, no mesmo ano da pandemia, de março, o mercado já falou, opa, chega. Tá? A curva de juros futura para 2028 não passou, pessoal, de algo em torno de 6%. Ou seja, por mais que a Selic tenha sido cortada a 2% lá em março, abril, maio, tá? Em julho, o mercado futuro, tá, de DI, o mercado futuro de juros, tá, os participantes da Faria Lima, não precificava que em 2028, tá, os juros, a Selic, estivesse para abaixo de 6%. Tá? 6%, então, foi ali a mínima da nossa curva de juros. Isso é importante, tá, para identificar ali um momento que a Selic esteve a 2%. Tá? Bom, não foi em julho, tão quanto em 2020, mas exatamente nesse círculo vermelho, que é a próxima legenda aqui do gráfico. Exatamente nesse círculo vermelho, mais precisamente entre abril, tá, a julho, ou seja, quando o BC começou a subir a taxa de juros, que foi em março, mas não em março, e sim em abril, a Faria Lima começou a identificar que, opa, vai ter que subir muito. Tá? Então, entre abril e aproximadamente ali agosto, que foi esse período aqui, é um gráfico semanal, tá? Entre abril e agosto, a curva de juros em nenhum momento teve um estresse forte. Simplesmente ela conseguiu achar aqui um equilíbrio. Aonde que foi esse equilíbrio, pessoal? Vamos lá. Esse equilíbrio foi em 8,57. E é exatamente esse patamar que eu espero que nós vamos ter que atingir para o Ibovespa entrar em tendência forte de alta novamente. Tá? Nós vamos entrar em um topo duplo ou podemos até romper máxima histórica, mas não com fôlego, caso a gente chegue a 9,80, 10,50, tá? Mas quando a gente vai de fato entrar em uma tendência, 8,57. Bom, e aproximadamente em setembro, tá? Foi indicado o nosso topo de mercado. Ou seja, a curva de juros abriu em agosto, tá? Em julho, e aí entre agosto e setembro, nosso Ibovespa fez topo. Então tá aqui, ó, topo do Ibovespa. Julho de 2021, perdão, foi em julho e não em agosto. É entre julho e agosto, tá? Coloquem o gráfico do Ibovespa, vocês vão achar o topo. Então, para aonde, né? Qual é o nível da curva de juros futura necessária para mim, na minha correlação, no meu Ibope aqui, tá? Que o DI precisa fechar, ou seja, o DI precisa cair, porque hoje estamos em 11,43, ou seja, o DI precisa voltar para essa faixa de preço, tá? 9,80, 10%, para que a gente
tenha argumentos via curva de juros para, de novo, testar os 130 mil pontos, que é a nossa máxima. Estamos distantes lá, pessoal. Estamos distantes lá. Tá? Nesse momento, estamos distantes, tá? De acordo aí com a precificação atual, estamos distantes em algo em torno de 7, tá, a 14%. Margem de erro bem grande, né? Margem de erro enorme. Beleza? 7 a 8%. A gente já vai olhar para o índice Bovespa. O que eu quero trazer agora, pessoal, é para a direita do gráfico, que é como a gente vai fazer dinheiro para o futuro. Tá? Pós primeiro turno, em nenhum momento, que foi este candle aqui, ó, essa semana, foi após primeiro turno, tá? Em nenhum momento a gente chegou a fechar abaixo do mês de setembro. Então, em nenhum momento o Ibovespa mereceu romper 116 mil pontos, que foi o topo de setembro, agosto e setembro. Tá? Vamos ver o que aconteceu com o Ibovespa. Tá? O Ibovespa, pós primeiro turno, rompeu a máxima do mês anterior. Ou seja, esse rompimento aqui não teve base de curva de juros, ou seja, foi mentiroso, vamos assim dizer. Ou a curva de juros teria que fechar para justificar esse rompimento, ou errou. Rolou aqui uma correlação, uma discrepância, ali, uma assimetria por parte vendedora. Tá? Então, nesse momento, inclusive hoje, estamos negociando em um patamar de preços que a nossa curva de juros não pede. A gente não rompeu mínima aqui do mês passado. Então, nesse momento aqui, ó, a gente bateu 116 mil pontos e 900, se não me engano, 116 e uns quebradinhos. Tá? Nesse momento aqui, ou seja, acima, nós fomos a 118. Então, errou. Tá? O mercado foi na frente. E aí eu acredito que, então, enquanto nós tivermos a curva de juros entre 11,80 e 11,17, pessoal, a gente vai manter os 106 e os 116 mil pontos. O mercado precificou. Tá? E aí a gente pode especular eleições. A gente sabe qual é o candidato que o mercado mais prefere. Então, Bolsonaro eleito, a gente deve seguir o verde. Bom. Tá? O verde é onde? Na minha opinião, vamos até os 10,50, entre 120 e 124 mil pontos. Vai me surpreender se a gente vier aos 9,80, que no começo dessa análise aqui é a máxima histórica. 131 mil pontos, é isso? A gente vai dar uma olhadinha já. Tá? Lula eleito pode estressar no máximo, tá? A PEC dos precatórios, tá? Que no meu ponto de vista não é a PEC dos benefícios, tá? E sim a PEC dos precatórios. Então vamos lá traçar aqui. Ó. Pode estressar no máximo para 12,50, 12,75. O Ibovespa, então, a 102, 104. Não vejo para 2022, mesmo com a eleição do Lula, por exemplo, o Ibovespa indo para a PEC dos benefícios, porque foi um grande rombo fiscal ali. Certo? Então não acho que vai ter ali alguma coisa que faça o nosso fiscal ir para as cucunhas de certa maneira. Tá? E eu acredito que Lula eleito, por exemplo, deve falar quem é o ministro e deve ser pró-mercado esse ministro, como o Henrique Meirelles, por exemplo. Certo? Então não vejo esse risco, não está no meu cenário base. Meu cenário base está no máximo 10,50 para baixo, no máximo 12,75 para baixo. Show, pessoal? Então essa vai ser a grande sacada. Por quê? Os juros tendem a vir primeiro que o Ibovespa. Tende a vir primeiro. Tá? Quando é o oposto, o Ibovespa vai antes do juros, a gente vê uma correção, como está acontecendo agora. O Ibovespa lentamente, está esperando uma condição macroeconômica. É sempre assim, pessoal? Não. Não. Quando a curva de juros está estável, tanto faz, tanto fez. É o balanço, é o preço do petróleo, é o preço do minério. Agora não, agora é os juros. Então tem muito fiscal sendo colocado na mesa, tá? Nesse momento de eleição, o que é natural. Tá? Então a gente precisa que esse cara aqui saia na frente e não o oposto. Quando o Ibovespa sai na frente, a gente tem percebido aqui que a tendência não continua, não tem aquele fluxo. Tá certo? No caso do Ibovespa, pessoal, eu tenho aqui então os 123, 500, 124 como máxima para o ano. Tá? E a nossa máxima foi realmente ali nos 130 mil. Então eu não vejo a gente romper máxima. Certo? Então, uma eleição pró-Bolsonaro, 123,500, 124,500, tá? Vai me surpreender se a gente retestar as máximas lá em 128, 130. Tá? Para baixo, eu não vejo a gente tendo força suficiente para romper os 102,915, 101, 180 este ano. E aí, pós 2022, a gente vai olhar para as políticas, para as reformas, para as faltas de reforma e aquela coisa toda que envolve, de novo, o fiscal. Acho que a política monetária cada vez menos
vai fazer peso, a não ser que venha mais uma bomba fiscal e o Roberto Campos Neto precise, de alguma maneira, manter a Selic alta por mais tempo ou aumentar a Selic. Agora, em relação ao índice Bovespa, do último histórico, 2028, esse gráfico, quem é mais antigo do canal sabe que eu sempre posto ele. Tá? Então a gente tem aqui o mesmo movimento sendo feito pós-crise, pessoal, em azul. Tá? Pós-crise 2008, mesmo movimento. Tá? Então, candidato A, candidato B, pessoal, tanto faz, tanto fez. O que importa é ciclo de mercado. Tá? E o ciclo de mercado que que o mundo está impondo nesse momento, devido à inflação, é um ciclo contracionista. Por hora não vemos essa contração nos Estados Unidos, mas o mercado está tentando enxergar quando que virá. Tá? E no Brasil, a gente já tem uma contração em relação a 2021, principalmente. Né? 2020 não contamos por causa dos lockdowns, mas 2021, tá? Começou-se a ter ali as vacinas, aquela coisa de tentar voltar. Se bem que aqui no Brasil a gente não teve um lockdown severo, mas enfim, a gente conseguiu ali ter dados econômicos suficientes para montar um track record. O Brasil já começa a crescer menos do que ano passado. Tá? Então o Brasil já está vivendo uma consequência de uma política mais dura na parte monetária, embora em 2022, principalmente, a começar na PEC dos precatórios, o fiscal esteja expansionista. Tá? Então o fiscal está expansionista, o que segura um pouco uma possível depressão. Tá? O Brasil, com uma Selic nesses patamares, sem o fiscal expansionista, pessoal, estaria bem pior. Bem pior mesmo, certo? Em termos econômicos e de dados. Nesse momento, não. A gente não só cria benefícios como aumenta os benefícios já existentes, aumentou os benefícios já existentes pelo menos até dezembro, bem como cortamos impostos. Tá? Então o fiscal está expansionista. Tá? E a nossa economia vem respondendo e vem respondendo até melhor do que várias economias, por exemplo, desenvolvidas. Então é um momento de sinergia ali bem interessante entre política fiscal e monetária, mas elas estão opostas. A monetária está dura e a fiscal está expansionista. Tá? Então eu acredito que a gente vai manter esse padrão aqui. Tá? Então tomar cuidado com grandes euforias, certo? E a gente depende do mundo crescer para continuar uma tendência de alta pro commodities principalmente. Tá? Só com o nosso doméstico eu acho muito difícil a gente renovar máximas. Então qual que é o meu cenário base, pessoal? É que a gente continue caranguejando aí. Tá? Já 2022 já foi um caranguejo. Vai me surpreender, por exemplo, se em 2022 a gente já romper máxima. Tá? Não aconteceu isso na última crise, tá? Ou na última recuperação de uma crise. Tá? Eu acredito que a gente vai ter mais facilidade aqui em manter o 124, 122 e o 102. Vai ser muito difícil a gente em 2022 vir para 91, 93 novamente, bem como vir para 130 de novo. A gente mantém essa lateralização pós-crise. E aí você me pergunta, qual que é o melhor setor para se navegar nesse período, pessoal? Tá aqui, ó. Esse setor. E aí é o clássico do clássico. Financeiro. Tá? Financeiro, de saúde, financeiro, mas de saúde não tem especificamente só saúde. Então, financeiro, pessoal, já em 2012, tá? Entre 2011 e 2012, já não rompeu mínima, tá? Só subiu. Então, já em 2012, seria aqui 2023, tá? Já em 2023 achou mínima, ou já em 2022 achou mínima, tá? Ó, pum. Certo? Enquanto o Ibovespa, ou seja, commodities, vieram para baixo. Então, o setor financeiro é o grande destaque que eu vejo para surfar, pessoal. Então, as mínimas que os bancos fizeram em 2022, tá? Em 2021 e 2022, provavelmente vão ser as mínimas da próxima década. Difícil imaginar que bancão vai para 4 vezes lucro, 3 vezes lucro, quando nós temos o fiscal expansionista, tá certo? Aí a política monetária dura, ou seja, o dinheiro está caro, mas tem pessoas procurando. Então, qual seria ali? Se você não quer volatilidade para os próximos meses, muita volatilidade, ou seja, comprou em 2012, em 2021, 2022 e não vê a sua carteira aí para o negativo, os bancos. Tá? Os bancos são os mais, aqui no Brasil, pela dinâmica de mercado dos bancos, inclusive, né, 4 grandes somente, são os mais resilientes. Certo, pessoal? Então é isso que eu estou monitorando. Tá? O próximo grande sinal para responder provavelmente o título do vídeo vai vir desse cara aqui. Tá? Vai vir desse rompimento para baixo. Ups, para baixo vou pôr em vermelho. Verde, porque é positivo no caso, perdão. Desse rompimento, tá? Ou deste rompimento. Eu acredito sim que isso vai acontecer em 2022. Tá? E aí eu já tenho essas precificações aqui, ó, no meu radar. Enquanto estiver aqui,
vende resistência e compra suporte. 106, 116. Bom, o mercado já precificou isso mês passado. Tá? Quando der o sinal, romper para cima ou romper para baixo, é a hora de se apostar em tendência e não mais voltar para olhar para o retrovisor. Beleza, pessoal? É isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Na descrição eu tenho 2 convites para vocês. O primeiro, carteiras táticas, desde renda fixa, opções e ações, do Henricão. Tudo com um descontão gigantesco para o mês inteiro de outubro. Tá? O primeiro. E o segundo link é para você que quer investir nos Estados Unidos de graça e ainda ganhar uma stock free, tá? Via o meu link que é na Stake. Então os 2 links são os grandes destaques da descrição. Tchau, tchau.